Muita gente troca açúcar por mel, achando que está fazendo uma substituição automaticamente mais saudável. Outros escolhem melado ou xarope de bordo, pela ideia de serem mais naturais. Mas será que natural significa melhor? E mais importante, será que eles funcionam da mesma forma na cozinha? E do ponto de vista metabólico, eles realmente são diferentes do açúcar refinado? Hoje vamos entender como mel, melado e xarope de bordo se comportam na prática, no sabor, na textura, na composição e o que cada um realmente entrega quando comparado ao açúcar tradicional. E como é padrão dessa série, vamos olhar para a ciência mais recente sobre cada um. Antes de falar de cada um, vale entender uma diferença importante. Adoçantes líquidos não são apenas açúcar dissolvido em água. Eles têm água, compostos aromáticos, ácidos orgânicos e, em alguns casos, compostos bioativos em quantidades surpreendentes. E isso muda bastante o comportamento culinário. E como vamos ver, também muda, em alguns casos, o comportamento metabólico. Quando comparados ao açúcar seco, eles tendem a adicionar mais umidade, interferir na textura, modificar a cor final e trazer sabor próprio que nunca é neutro. O mel é provavelmente o adoçante natural líquido mais antigo e mais utilizado no mundo. Ele é produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores e é uma das matrizes alimentares mais complexas que existem. A pesquisa científica já identificou mais de 181 substâncias diferentes em mel puro. Sua composição básica é aproximadamente frutose, cerca de 38%, glicose, cerca de 31%, água, cerca de 17% e o restante pequenas quantidades de outros açúcares, mais compostos bioativos que fazem toda a diferença. Esses bioativos incluem enzimas, polifenóis, flavonoides, ácidos orgânicos, proteínas e aminoácidos, sendo a prolina o aminoácido mais abundante, vitaminas do complexo B, minerais como potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre e centenas de compostos aromáticos voláteis. E essa composição complexa explica várias características importantes do mel. A primeira é que o mel é naturalmente estável, e o mecanismo dessa estabilidade é interessante. São 3 fatores que agem juntos. Primeiro, a alta concentração de açúcar, que reduz a água disponível para micro-organismos. Como a gente viu no episódio 2, essa é a mesma lógica das geleias e compotas. Segundo, o pH ácido do mel, que fica entre 3,2 e 4,5. Esse pH é hostil para a maioria das bactérias. E terceiro, uma enzima chamada glicose oxidase, que a abelha adiciona ao néctar durante o processo de produção. E é isso que dá ao mel uma ação antimicrobiana ativa. A combinação desses 3 fatores faz com que um mel genuinamente puro, bem armazenado, não estrague. Existem registros arqueológicos de mel encontrado em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos, ainda em bom estado. Quase nenhum outro alimento tem essa estabilidade. Na culinária, o mel tem características únicas. Ele é mais doce que o açúcar, cerca de 1,3 vezes mais. Isso significa que pequenas quantidades já adoçam bastante. Além disso, ele retém mais umidade em preparações assadas. Resultado: bolos, pães e massas adoçadas com mel tendem a ficar mais macios e se conservarem melhor ao longo dos dias. Outro ponto importante é a cor. O mel intensifica o escurecimento das massas porque, como vimos no episódio 2, ele já tem glicose e frutose livres, prontos para participar da reação de Maillard. Diferente da sacarose, que precisa hidrolisar primeiro. E talvez a maior diferença esteja no sabor. Diferente do açúcar refinado, o mel nunca é neutro. Dependendo da origem floral, ele pode trazer notas florais, herbais, amadeiradas, cítricas ou até amendoadas. Mas existe uma limitação importante.
Quando aquecido acima de 40 graus, o mel começa a perder parte das enzimas e os compostos aromáticos voláteis começam a evaporar. Isso significa que, para preservar os bioativos do mel, ele deve ser usado preferencialmente em preparações frias ou adicionado no final do preparo, depois que a panela já está fora do fogo. Em receitas assadas, esses compostos vão se degradar, o que não significa que o mel deixe de ser uma boa escolha, apenas que ele perde parte do que tem de mais especial. E aqui vai um alerta fundamental que precisa ser dito sempre que se fala de mel. Mel não deve ser oferecido para crianças menores de 12 meses. E o motivo é o seguinte: o mel pode conter esporos de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. No intestino de um adulto ou de uma criança maior, esses esporos não causam problema, mas no intestino imaturo de um bebê, eles podem se desenvolver e produzir uma toxina muito potente, a toxina botulínica. E isso pode causar uma condição grave chamada botulismo infantil. Por isso, a recomendação é absoluta: nenhum mel, mesmo o mais puro, mais orgânico, mais artesanal, deve ser oferecido a bebês com menos de 1 ano. O melado de cana é um produto diferente. Ele surge como subproduto da produção do açúcar. Durante o processo de cristalização da sacarose, parte do líquido residual permanece concentrado. E é isso que a gente chama de melado. Existe uma versão chamada de melaço preto, que é mais concentrada e processada. E é justamente essa que concentra mais nutrientes. A composição é interessante, cerca de 45 a 60% de açúcares totais, e o restante carrega ferro, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina e niacina, ácidos orgânicos e compostos fenólicos antioxidantes em quantidades significativas. E aqui vale uma observação diferente do que fizemos sobre o mascavo. Ao contrário do açúcar refinado, esses minerais aparecem em quantidades nutricionalmente relevantes no melado, especialmente o ferro, que está presente em concentração significativamente alta no melaço preto. O melado também tem uma consequência sensorial importante. O sabor é muito mais intenso, mais escuro, mais profundo e, em alguns casos, até amargo. Por isso, o melado não funciona em qualquer preparação. Ele é melhor em receitas onde esse perfil de sabor faz sentido, como bolos rústicos, panquecas, pães escuros, molhos agridoces e preparações tradicionais. Na culinária brasileira, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, o melado é um adoçante tradicional e muito presente culturalmente. O xarope de bordo, ou maple syrup, é produzido a partir da seiva de árvores chamadas bordos, especialmente Acer saccharum e Acer rubrum. São árvores nativas do Nordeste da América do Norte, especialmente do Canadá e dos Estados Unidos. A produção é extremamente concentrada. São necessários cerca de 40 litros de seiva para produzir apenas 1 litro de xarope. E isso explica seu custo elevado. Sua composição é dominada por sacarose, cerca de 60 a 70% do produto. O restante é água, glicose, frutose, minerais como manganês, potássio, cálcio, e aqui está o que torna o xarope de bordo realmente especial. Mais de 100 compostos fenólicos identificados pela pesquisa científica. Entre esses compostos, existe um especialmente interessante. Chama-se quebecol e é único do xarope de bordo. Ele se forma durante o processo de aquecimento da seiva, ou seja, não existe na seiva crua, apenas no produto final. E é tão característico que é usado como marcador de autenticidade para distinguir xarope de bordo verdadeiro de imitações. O xarope de bordo também contém lignanas, compostos vegetais com ação antioxidante. E mais surpreendente ainda, estudos recentes detectaram
inulina no xarope de bordo. A inulina é uma fibra prebiótica que alimenta as bactérias benéficas do intestino. A presença dela em xaropes de bordo é um achado científico recente. Na prática culinária, ele se comporta de forma muito parecida com o mel. Adiciona umidade, viscosidade e sabor próprio, que também não é neutro. Existe uma classificação de qualidade por cor. Os xaropes mais claros, chamados golden ou âmbar, têm sabor mais delicado e floral e são preferidos para finalizações. Os mais escuros, chamados dark ou very dark, têm sabor mais intenso e marcante e funcionam melhor para preparações cozidas. E importante, os xaropes mais escuros têm mais compostos fenólicos porque o tempo maior de aquecimento gera mais formação dessas moléculas. Mas vale lembrar, o xarope de bordo autêntico é caro e muitos produtos vendidos como xarope sabor maple são, na verdade, xaropes industrializados de milho com aromas artificiais. Ler o rótulo é fundamental. O produto verdadeiro deve ter como ingrediente único, xarope de bordo puro. E aqui temos uma novidade científica importante, que diferencia o xarope de bordo de outras opções. Em 2024, foi publicado um ensaio clínico randomizado, duplo cego e cruzado em humanos com alterações metabólicas leves. O estudo testou o que acontece quando se substitui açúcar refinado por xarope de bordo, mantendo a mesma quantidade calórica. E o resultado foi interessante. A substituição melhorou vários marcadores de risco cardiometabólico. Isso não significa que o xarope de bordo seja saudável. E não significa que você pode usar à vontade. Significa apenas que, quando comparado diretamente com açúcar refinado, em quantidades equivalentes, o xarope de bordo apresentou alguns benefícios metabólicos mensuráveis. E isso provavelmente acontece por causa dos compostos fenólicos, das lignanas e da pequena quantidade de inulina presente. Esse achado é importante porque, diferente do que vimos com açúcar de coco no episódio passado, onde estudos clínicos não mostraram diferença, aqui existe evidência humana recente apontando para diferenças metabólicas reais. Mas a interpretação correta é a seguinte: xarope de bordo é uma escolha um pouco melhor quando estiver substituindo açúcar refinado em uma receita. E não, xarope de bordo é saudável. A diferença é sutil, mas importante. Na prática, a escolha entre os três depende da função. E aqui vai um guia rápido. Se você quer maior poder adoçante e retenção de umidade com sabor floral característico, use mel. Se quer sabor intenso e perfil mineral relevante, especialmente em receitas tradicionais ou rústicas, ou se está buscando uma fonte adicional de ferro na alimentação, use melado. Se quer sabor característico, mas com complexidade aromática semelhante ao mel, mas com perfil sensorial diferente e bioativos com algum suporte clínico, use xarope de bordo. Mas todos têm uma coisa em comum que precisa ser dita. São fontes concentradas de açúcar. O fato de serem naturais, de virem de abelhas, da cana ou de uma árvore, não muda essa característica. O que muda é a matriz alimentar que vem junto, a presença de bioativos, o impacto sensorial, o comportamento culinário e, em alguns casos, pequenas vantagens metabólicas mensuráveis em pesquisas. Mas em termos calóricos, eles não são muito diferentes do açúcar. Mel, melado, xarope de bordo mostram que nem todo adoçante é só sacarose pura. Eles carregam água, compostos aromáticos, bioativos, minerais e características próprias que mudam completamente o resultado final de uma receita. E como vimos hoje, a ciência mostra que nem todos se comportam da mesma forma metabolicamente. O xarope de bordo, à luz das pesquisas mais recentes, apresenta um perfil ligeiramente diferente.
mas isso não transforma nenhum desses produtos em saudável. São versões mais nutritivas do açúcar, não alternativas isentas de açúcar. Mas existe uma outra forma de adoçar que vem ganhando muito espaço nos últimos anos: usar a própria fruta como adoçante. No próximo episódio, vamos falar sobre tâmara e outras frutas como alternativa para adoçar, e entender como usar, quais proporções funcionam e quais são as limitações reais dessa substituição na prática. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual desses 3 adoçantes você mais usa? Nos vemos no próximo episódio.